Bem-vindos ao Infra FM Talks. Hoje a gente tem a alegria de receber a Fernanda Lisboa. A Fernanda ela é fundadora da One Size Consult Service e Corporate Real Estate. Na verdade, ela é uma especialista aí no mercado de administração predial. E a gente está convidando ela hoje para vir aqui, porque, primeiro, ela é uma profissional muito comprometida, trabalha em várias associações e ajudando as pessoas, né, a entender melhor a atividade de corporate real estate. E também é uma alegria até para mostrar para vocês, ela faz parte aqui, são mais de 40 profissionais aqui da América Latina, como administradores prediais, ela também faz parte dessa publicação como uma referência aqui no Brasil, ela e mais dois brasileiros, isso é muito legal. Bom, seja bem-vinda, Fernanda. O que você gostaria, o que você poderia compartilhar com a gente agora sobre esse momento do mercado de corporate real estate? Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui conversando com a Leia e com a equipe toda da Infra. É uma oportunidade, então, primeiramente, eu agradeço. E segundo, agradeço as palavras da Leia, sempre muito importante uma pessoa do calibre dela tecer aí elogio, né? A atividade de gestão patrimonial, cada dia mais tem crescido e está mais complexa. Também muito mais próxima da área de facilities, né? Então, acho que a gente tem aí um caminho em construção e muitos desafios. Os primeiros desafios que a gente tem, e estamos aqui todos vivenciando, é como enfrentar essa pandemia, todo mundo trabalhando, a grande maioria das pessoas trabalhando de casa, né? Então, a gente tem aí os desafios tecnológicos, que a gente aqui também acaba de passar pela nossa sessão, é o que temos, né? E temos que adaptar e buscar instrumentos e como é que a gente vai resolver e entregar coisas para os clientes. Bom, os nossos clientes, prédios e áreas corporativas, eles, em sua grande maioria, eles não estão trabalhando nos edifícios, embora algumas atividades essenciais ainda estejam. Então, o que acontece? O gestor, ele precisa se preocupar com essa equipe toda dele que está lá, né? Que está trabalhando para manter o prédio em funcionamento, né? Então, o que acontece? O pessoal tem que se preocupar. O que o Corona Times está fazendo? Está fazendo com que a gente se preocupe cada vez mais com protocolos, e protocolos diferentes Sim. dos quais a gente estava acostumado. Então, os protocolos de limpeza, de sanitização, mas mais do que isso, Leia, eu acho que é uma mudança de cultura. E é isso que me preocupa um pouco. Por que me preocupa? O brasileiro em si, ele tem uma agilidade e a gente está acostumado a lidar com crises. Então, a gente vai buscando alternativas, vai aí transformando e vai vendo o que a gente precisa se adaptar. Então, a gente já tem aí muitas empresas de limpeza fazendo e efetuando os processos de sanitização, nos quais as pessoas vão todas com as roupas apropriadas e vão sanitizar os ambientes. Isso é muito importante. Mas de nada adianta fazer isso se a gente não mudar a cultura das pessoas, de respeitar os protocolos de distância. A gente vai ter que ter distância nas filas, nas recepções, desde a entrada no prédio até na garagem. A gente vai ter que ter esses cuidados. E essa mudança de cultura que me preocupa um pouquinho, entendeu? Aham. Quando você tiver todo mundo voltando ao mesmo tempo, né, a gente vai ter que manter alguns protocolos ainda, né? A gente não vai poder voltar à vida normal como ela era, né? Então, essa consciência também dos usuários de que vai ser diferente essa volta, né? E aí essa liderança está aí para o gerente predial também para resolver isso, né? Esse desafio vai ser um desafio muito importante, porque a gente está falando de mudança de cultura, cultura comportamental. Então, essa cultura, embora vai ter que haver as marcações nas recepções, até com que as pessoas se acostumem,
né? Aham. Parecem coisas simples, mas o fato de entregas, você imagine entregas nas baias dos prédios corporativos, que sobem várias pessoas no mesmo elevador. Vai ter que Aham. ter, subir cada entrega para a empresa determinada, o pessoal, você vai ter que verificar se o equipamento está adequado, se eles estão com os EPIs, né? Então, vai aumentar em muito o trabalho das equipes do gerenciamento predial, tá? Aham. Essa é a nossa expectativa. E acho que a gente vai ter que também trabalhar com alguns treinamentos para mudar essa cultura, Entendi. E deixa eu te tá? falar, e agora a gente mudando um pouquinho para a questão imobiliária mesmo, do mercado imobiliário, eu queria ouvir de você se você já está sentindo uma demanda, né, dos locatários em renegociar contratos, se já estão aparecendo coisas como essa. Tá, vamos lá. Ó, eu Ah, costumo dizer assim, desde que nós começamos no período de pandemia, a primeira semana foi aquele caos, porque pegou todo mundo de surpresa. A segunda e quase terceira foram os problemas dos condomínios residenciais. Por quê? Porque as pessoas foram para seus apartamentos, a grande maioria, e começou o problema de convivência e a história da área comum, se podia ocupar, não podia ocupar, e, e logo, simultaneamente, foi a locação. Por quê? Porque em período de pandemia, você tem que suspender as atividades. Quando você suspende a atividade, sua atividade não é essencial, como é que fica essa relação contratual que foi estabelecida, né? Então, aham, sim, respondendo sua pergunta, locação foi um assunto que, de imediato, já apareceram demandas, né? Os aham, locatários super preocupados, como é que eu vou pagar o aluguel, e os locadores também de seu lado, né? aham. Até porque locação é um assunto bastante complexo e que envolve uma enorme cadeia sistêmica, né? Você acredita que com essas demandas a gente terá aumento de inadimplência aí dos condomínios? Então, se você me permitir, eu posso falar um pouquinho mais de locação e da locação comercial, como ela é Pode. complexa? Tá. Aham, Então é assim, eu fiz aqui umas anotações e que eu vou mostrar aqui para vocês. Locação comercial, ela é muito ampla. Então a locação ela envolve escritórios, os galpões, storage, né? E aí dentro disso a gente tem vários segmentos também de galpões, porque a gente tem os galpões refrigerados para farmacos, para alimentação. Então, o que acontece? No primeiro momento, todos foram atender qual áreas? A área de alimentação e medicamentos. certo. Áreas Aham, super saúde, né? E a aham, alimentação, a sobrevivência. Então, segmentos mais afetados foram as companhias aéreas, turismo, que foram os de cara cortes, né? aham. A gente escutou, a gente tem prédio aí que tinha agências e que teve uma até demissão em massa. E aí, como é que você lida com isso? Então, são esses contratos que você tem que ter uma demanda específica. O problema de locação envolve toda a cadeia, locador e locatário. Locador, quando eu falo proprietário. Ao mesmo tempo, a gente, quando fala em proprietário, pesquisas do Secov São Paulo, do Secov Rio, foram feitas e foi identificado que quase 80% dos locadores têm um único imóvel para locação como complemento de aposentadoria, porque a gente tem o Sim. sistema do Brasil de aposentadoria muito falho. Então, o que Aham. acontece? Precisam desta receita, né? É, qual tem sido a palavra de ordem? Negociação, tá? A Sim. gente teve muitos projetos de lei aí, projetos que previam que ainda estão em andamento, né? Alguns falam vão fazer redução de 70%, 50%, mas redução com base em quê? Em que fatores? Né? A gente já vê algumas decisões nos tribunais, é importante dizer isso, mas mesmo essas decisões pontuais, elas têm sido analisadas pelo judiciário com muita cautela. Por quê?
porque a gente está tratando de uma epidemia que afeta todo mundo, afeta Sim. nós aqui, vocês, todos. Então, ela Uhum. indistintamente. Óbvio que a renda de todos vai ser afetada, sim, mas a gente não pode simplesmente rasgar os contratos, né? Existe uma relação contratual aí celebrada, nós temos uma lei, a lei que rege isso é a Lei 8245 de 91. Ela é uma lei que ela foi de um resultado, assim, muito social à época para atender quase todas as locações e foi muito negociada. Antes disso, eu não sei se você se lembra, Leia, como o mercado de locação era bagunçado e desorganizado. Você Sim, se lembra? lembro. E Uhum. então, e aí, quando a gente faz essa análise ponderada, você fala e até o próprio ministro Paulo Guedes falou, quando eles fizeram o escalonamento das ajudas, as ajudas das pequenas empresas, era para não faltar dinheiro no mercado, para a gente não deixar de cumprir nossas obrigações. Então, o que Uhum. que a gente tem que fazer? Negociar. É quase um mantra. Negociar, É. negociar, negociar. Não adianta também levar para o judiciário e abarrotar o judiciário, porque já tem decisões dizendo que, olha, a gente lamenta, mas cada caso é um caso. Então, tem que ter muita calma nesse momento. O que é importante a Uhum. gente lembrar é que locação é uma relação de longo prazo. Você não quer que o seu inquilino saia, você quer que ele permaneça, e nessa hora de dificuldade, às vezes a mediação pode ser o melhor caminho. Então, Uhum. acho que vale tentar conversar, sim, mais de uma vez. E se não conseguir um resultado eficiente, tenta a mediação, tá? Mas acho que o que a gente tem acompanhado, as pessoas têm sido tolerantes. Ninguém quer perder não só a receita, mas ninguém quer perder os locatários, entendeu? Sim, Então, mesmo porque a isso gente deve entrar numa recessão daqui um pouquinho mais para frente, né? Vai ser difícil locar do mesmo jeito. Então não adianta perder o locatário. exatamente, exatamente, é isso que você falou. Então, por conta disso, é que há um esforço concentrado, tanto do proprietário quanto do locatário, em permanecer naquele local. Então, a gente tem que, nesse momento, eh, negociar. Você vê que não é um problema jurídico, né? Eu tenho aqui 3 perguntinhas, porque é assim, olha, como eu pago o aluguel? Como negociar e como rever a alocação são amparados pelo Código Civil. O Sim, problema não é a relação jurídica, porque ela existe, tem regulamentação, o problema é a falta de dinheiro. E falta de dinheiro é ajustável, né? Vai sim. passar essa crise, a gente sabe que vai ter recessão, mas vai passar essa crise, e aí você vai ter superado isso em comum acordo com o seu locatário. Essa tem sido a Sim. nossa orientação, tá? Negociar é a palavra. Deixa eu te falar, e você sente aí do mercado imobiliário que haverá um aumento de taxa de vacância ou não? Então, eh, a gente tem que ser realista. Haverá sim. Se a gente pegar que uma empresa de turismo ocupava 3 andares de um prédio, nesse primeiro momento a gente sabe que vai ter uma vacância, principalmente nos setores que foram mais prejudicados, né. Sim, Agora, em alguns setores, a gente está vendo uma mudança grande, né. Os setores maiores estão aproveitando isso para se reorganizar e, eu ouvi dizer, e você deve saber disso melhor do que eu, que a gente está numa transformação digital, a gente está transformando 5 anos num curto espaço de tempo e à sim. força, né. Então, Aham. agora as empresas têm que estar mais do que nunca digitais, fornecimento de delivery, entrega de tudo, e isso muda um pouco aí, a gente está vendo demandas em contratações para essas áreas. Sim, Então, a gente vê que tem uma reorganização do próprio mercado. Agora, vai haver, sempre alguém vai sair da história,
principalmente quem já vinha com mais dificuldade, entendeu? Setores que vinham com mais dificuldade, que enfrentavam maiores problemas, infelizmente nessa hora o sofrimento é maior, né? A gente não pode Uhum. negar. E deixa eu te perguntar, se você, assim, né, com toda a sua experiência de mercado, tá certo? Você passou por outras crises, né? Não uma desse tamanho, né? Como que você vê daqui para diante? O que você acha que vai acontecer no mercado imobiliário daqui para diante? Bom, você sabe que quando a gente está no meio dessa crise, no começo a gente fica escutando muito o nosso pessoal do nosso mercado, depois a gente tem que sair, dar uma passeada e escutar os outros mercados para ver como eles estão comportando. Então, Certo. eu comecei já a fazer isso e acompanhar umas lives de outras áreas. E uma outra coisa também foi acompanhar o pessoal internacional que está à frente da gente nessa epidemia, né. Certo. Então a gente estava desde o início, em contato direto lá com a associação que a gente pertence, lá dos Estados Unidos, o IREN, mas também esse grupo de profissionais, não só da América Latina, mas da Europa, e inclusive o pessoal da China, como é que eles atuaram como gestores de propriedade, em cada país, né. É, E a gente vê, o problema do Brasil, que a gente sabe, é a falta de testes em massa, né. sim. Isso facilita muito, vai facilitar muito o retorno. Enquanto não houver isso, mesmo que a gente volte, as pessoas que puderem vão, evitar essas aglomerações. Mas como também houve uma queda de mercado de bolsa e tudo, tem várias pessoas que trabalham com investidores que agora já estão pensando que o mercado imobiliário continua sendo o mercado mais seguro, Sim, a entendeu? bolsa caiu, exatamente. Mas porque Então, o imobiliário volta a crescer num outro. Aliás, eu recebi informações aqui de algumas construtoras que venderam bastante, principalmente imóveis corporativos e até apartamentos e tal, exatamente por isso, né? Quer dizer, teve o pessoal ficou meio a bolsa te dá um rendimento incerto, né? E falou assim, não, pelo menos o papel imobiliário, ou até o próprio tijolo, ele é mais garantido, né? E aí a gente vê uma é, mudança grande também de pessoas fazendo negócios nessa área. Isso a gente tem observado, sim. é isso mesmo, você está certíssima. O que que Uhum. acontece? A gente teve uma e aí, se me permite, eu vou ter que até falar da atuação do Secov, que o Secov foi muito rápido nisso, e Uhum. como instituição, e atuou para com que a gente conseguisse manter os cartórios funcionando, então está tudo acontecendo online, você continua Uhum. fazendo as transações, o pessoal, eu peguei uns dados lá do Secov, então o pessoal da área comercial, que tem uma rede própria até, que atua com pequenas e médias empresas imobiliárias, o que eles falaram, o termômetro era assim, você teve uma queda de locação residencial, mas comercial, no começo você teve uma queda pela procura, mas a gente teve muito fechamento de negócio, tudo virtual. E, assinatura inclusive. Então isso foi muito bom. E isso está contribuindo para com que as coisas continuem funcionando. Você sabe que as obras estão em pleno funcionamento. Eu já escutei de cliente que tem gente procurando área para comprar e nesse momento está com dificuldade de achar. E ao mesmo tempo quem trabalha com investidor está lançando uns projetos novos, que a aprovação também continuou funcionando da prefeitura, Uhum. né, o GRAPROAB, eles, só 20% do pessoal que não, todo mundo em home office, mas as coisas funcionando. Então tem comunique-se dos projetos a serem cumpridos, as coisas estão funcionando. E é isso, a gente sempre tem o lastro imobiliário, que é uma coisa muito boa para a gente, né. Sim. E o que é interessante também você falar sobre isso, né, que até essa transformação digital, antes a gente quase tinha uma ou outra administradora de condomínios, por exemplo, que fazia assembleias online, né, que muitos não permitem, né? E hoje você já começa a ver um monte de gente também fazendo assembleias online, não só para entrega de edifícios,
mas também reuniões de condomínio, coisas que antes elas não aconteciam, né? Então, como a gente vê, é possível transformar e também aproveitar esse momento para fazer coisas positivas e mais rápidas, né? Eu acho É que as verdade. assembleias online, acho que é um bom exemplo disso, né? É verdade, e é uma mudança de cultura. Sim. Assunto que nós vimos falando, se eu não me engano, a gente publicou um artigo sobre isso em 2010 ou 2011 na Lares, falando sobre as assembleias virtuais, né. A Aham. gente sabe que juridicamente não existe essa previsão legal, mas você consegue fazer aí, desde que você tenha uma assembleia. E tem formas da gente fazer, então você consegue, as procurações dos seus condôminos. Embora tenha muita gente contra, tá, tem muita gente contra, porque a gente sabe que essas mudanças levam tempo, mas está funcionando muito bem em vários locais, né, e Aham. acho que é o caminho e é isso. Eu tive semana passada 2 reuniões com o pessoal de administração de condomínios e o grande desafio deles era transformar nesse curto espaço de tempo a empresa em digital, que ela não Sim. era, né. Aham. Então, é isso, você tem que agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, né, e vamos atrás e montar as equipes que a gente precisa. Então você vê aí também uma nova, demanda profissional, né. Sim. Isso é legal, né? Acho que isso traz uma nova perspectiva para o setor, que acho que precisa mudar, né? Às vezes a gente fica muito tempo trabalhando do mesmo jeito, e acho que esse é o momento também que veio e falou assim, você tem que mudar, ou você muda, ou você vai também para fora do mercado, né? Então são essas coisas que as administradoras precisam pensar, os seus gestores precisam pensar sobre isso, né? A gente tem que estar andando conforme o mercado, eu sempre falo, né? Se eu consigo hoje, né, fazer todas as minhas transações imobiliárias, imobiliárias não, minhas transações de banco na palma da minha mão, tudo, marcar médico, tudo eu consigo fazer aqui, né? Então, todos os setores têm que dar essa solução para os seus clientes também na palma da mão, né? E acho que o mercado de administração de condomínios, os comerciais nem tanto, mas principalmente os residenciais precisam se direcionar para esse caminho também, né? Quer dizer, pelo menos é uma visão minha particular do que eu tenho acompanhado aí de pessoas que estão interessadas em fazer mudanças nesse setor. Você está certíssima, é isso mesmo. E a gente está dizendo, enfatizando para os profissionais que agora quem vai fazer a diferença é a administradora que consiga atender isso, né, que tem Uhum. que mostrar cada vez mais o trabalho e de forma digital. Ah, você fala assim: "Mas nem todos os síndicos", eu escutei isso semana passada, "nem todos os síndicos de residenciais gostam do digital e sabem mexer ou estão preparados, por isso eles contratam a sua empresa". Eu acho que, até pensando um pouquinho, nessa fase eu acho que a gente vai ter que falar um pouco sobre isso, os condomínios, como todos nós, a gente separa as despesas que você realmente precisa manter e você corta os excessos. Isso também vai acontecer com os condomínios. E aí, se as empresas não conseguirem atender a necessidade dos clientes, não adianta o pacote de serviços que ele ofereça, né, o síndico, etcétera, alguma coisa vai ser cortada. Então, a como empresa, o momento dela mostrar que ela pode oferecer, às vezes mais por menos dinheiro. É um Aham. desafio, mas tá. É um desafio grande, é verdade. Então, a gente queria muito agradecer a sua participação e saber se você tem alguma mensagem para passar aqui para os nossos internautas. Você gostaria de finalizar com mais alguma observação? Não, gente, como todos, né, esse momento é um momento duro, difícil, inesperado, mas a gente não pode perder a esperança, né. As coisas vão passar, a economia vai retomar, e esse é o momento que você tem que entregar valor ao seu cliente. E a gente está vendo muito isso, né, tá todo mundo trabalhando muito mais, Sim. e a gente não está falando em dinheiro, quanto é que você cobra por isso, por aquilo, porque este não é o momento. Então a gente está entregando o valor para o cliente, sabendo que depois aquele cliente, em um momento, ele vai voltar para você.
né? E vai contratar no momento que ele necessite. Temos que ter esperança, temos que cumprir os protocolos. Ontem eu escutei boas notícias, né? Diz que apesar da gente estar aí com o projeto para voltar às atividades, a gente está com um número alto de mortes, mas que nosso caso não vai ser igual Itália, Nova York, Estados Unidos. Então, a gente realmente precisa voltar sabendo que a gente está num mundo diferente e conviver e se adaptar. Os gestores têm um papel importante porque eles cuidam de pessoas e não de imóveis. Então, essa é aí o É a mantra que eu diferença, tenho. né? Essa é a Essa é a diferença, né? diferença. E ninguém esqueça da palavrinha que eu falei, que é o nosso mantra agora: negociar, negociar e negociar. E se alguém precisar de uma ajuda, a OneSize também está contribuindo e a gente está aí à disposição do pessoal de facilities, tá? Estamos aí Bom, com as então. portas abertas, tá bom? Muito Tá bom, obrigada, viu, Fernanda? Leia, pela Imagina, eu que te oportunidade. agradeço. Foi uma alegria te rever, tá certo? E te Imagina, ouvir também. Fica com Deus e bom imagina. trabalho. Se Eu cuida. agradeço. Um beijo a Beijo. todos, Tchau, boa tchau. sorte e a gente vai passar por isso bem. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.